Olá, vamos continuar falando a respeito do romantismo e agora vamos falar um pouquinho da estética voltada para a ideia do romantismo no Brasil, ok? Gente, quando lembramos desse movimento, uma característica bem interessante dele é a subjetividade. E não tem como eu falar a respeito da subjetividade sem mostrar para vocês uma obra artística, ok? Quando se observa uma obra como essa aqui, do Turner, que é chamada de Navio Negreiro, não se enxerga algo que faz parte da obra artística na nossa cabeça. Então, geralmente, quando você lembra de telas famosas, você sempre lembra de uma obra mimética. O que é obra mimética? Aquela que é muito representativa da natureza. Então, ela representa a realidade de uma forma muito real. Aqui, a subjetividade seria você conseguir expressar a sua realidade interior dentro da obra artística de uma forma que o indivíduo que está observando não consiga pensar só como você que pintou a tela pensa, que ele consiga dar aquela viajada em cima da obra. Então o romantismo é caracterizado pela subjetividade. Por exemplo, mas cadê o navio negreiro? Será que essas manchas aqui são o navio negreiro? E o que são esse monte de cores? Por que o mar tem tantas cores? Por que essa obra é tão borrada? Porque ela representa o sentimento daquele locutor. Mas quem é locutor? Locutor é aquele que faz, lembra? O interlocutor é aquele que observa. Então, se você dá uma olhadinha numa tela como essa, ela não vai representar mimeticamente, ou seja, igualzinha a natureza é. Ela depende da nossa interpretação. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a poesia romântica, a prosa romântica, não só no Brasil, na Europa também, mas agora nós vamos falar de Brasil, é a representação desse eu interior. Lembra quando você viu aquela aula lá do gênero lírico, que eu falei para vocês a respeito do eu poético, do eu lírico, que ele expressa esse eu interior. Quem sou eu aqui dentro? Esse eu aqui dentro é representado dentro da obra de arte com uma linguagem mais simples, com uma linguagem menos elaborada ou ainda com uma linguagem cheia de figuras de linguagem. Lembra lá da aula de figuras de linguagem? Metáfora, metonímia, hipérbole e tantas outras figuras. Então eu uso dessas estratégias para fazer uma poesia que o meu interlocutor possa entender do jeito dele, com os sentimentos dele. Então isso é super interessante, super importante, porque o romantismo vai ser um movimento rico por essa característica. Tá certinho? Vamos adiante então para entender alguns desses agentes do discurso da obra romântica. O que é agente do discurso? Tudo aquilo que vai ser feito dentro da obra para você conseguir entender a poesia e a prosa, certo? Olha só, gente. Primeiro, elementos populares. Por quê? Porque o romantismo é um movimento burguês, é um movimento voltado para a burguesia. Ora, lembra que você viu em história que a burguesia, quando começou, não era lá formada por gente tão inteligente assim, não é verdade? Então esses burgueses que vão enriquecendo precisam de uma obra que seja mais próxima, tanto da realidade deles, quanto do conhecimento que eles têm a respeito da vida, do conhecimento que eles têm a respeito da cultura. Então, a priori, essa obra romântica é voltada para os burgueses, é uma obra bem burguesa, certo? Então, por isso ela tem esses elementos populares. O nacionalismo também colabora, no Brasil o indianismo colabora para que a obra seja mais próxima do público, certo? Os valores burgueses também são muito colocados nessa obra aqui. Subjetivismo, eu já falei para vocês, egocentrismo. Eu vou colocar o egocentrismo associado ao sentimentalismo. E por quê? Egocentrismo, gente, vai significar o fato de você fazer uma obra literária em que você coloque principalmente o seu sentimento. Já foi dito isso. Então, o seu sentimento é expressado na obra. E o sentimentalismo é a hipérbole. O que é hipérbole? É uma figura de linguagem relacionada ao exagero. Então, vou até colocar aqui para você. Sentimentalismo relacionado à hipérbole. Então, eu exagero os meus sentimentos. Eu exagero naquilo que eu estou sentindo exatamente para provocar uma comoção maior por parte do público. Então, na poesia, no poema, na prosa e ainda dentro do teatro isso acontece, certinho?
Outras características aqui do movimento romântico serão a supervalorização do amor e da mulher. Para tudo aqui. Supervalorização do amor e da mulher, então eu posso dizer que o movimento romântico é aquele que coloca a mulher num pedestal e esses indivíduos também tratam a mulher assim. Na vida real, é claro que não. Gente, pensa que é uma obra literária do século XVIII para o século XIX, no Brasil acontece no século XIX. Então, essa mulher colocada num pedestal, essa mulher perfeita, essa mulher que só merece ser bem tratada, infelizmente, estava só na obra literária. Na realidade cultural, principalmente do Brasil, não é bem assim. Então, pense bem. Nem sempre a realidade cultural inteira aparece na obra literária. E lembra de uma palavrinha que define o romantismo? Idealização. O que é idealização? É aquilo que na minha cabeça é perfeito, tá? Então esse sentimento amoroso e ainda a supervalorização da mulher que eu coloquei aqui para vocês é mais na obra literária do que na realidade. Mas o que vai ser falado a respeito dessa mulher na obra literária? Simples, gente. Essa mulher é inatingível, essa mulher é perfeita, eu não mereço o amor dessa mulher, eu prefiro morrer do que ser desprezado por essa mulher. Então, geralmente, essa mulher é aquela que não valoriza o amor do homem, ou ainda ela nem sabe que ele existe, ou ela pode até corresponder ao amor desse homem, mas tem aquele medo. Isso é muito interessante, porque eles se gostam, os dois se gostam, mas eles não ficam, eles não se aproximam pelo medo da decepção. Isso aparece muito na poesia e na prosa, o medo de se decepcionar com o outro. Então imagina, você se apaixona por alguém de longe, você gosta desse alguém de longe, você nunca conversou com essa pessoa, só que você não conversa por medo de se aproximar dela e ela ter um defeito ou ela ter uma falha que você considera inaceitável. Então ela fala errado, ela torce para um time diferente do seu, alguma coisa assim que você não consiga perdoar. Imagina a decepção de você dedicar tanto tempo de amor a essa pessoa e aí quando você conhece efetivamente, ela te decepciona. Então eles tinham medo disso, porque a decepção geraria a morte. Então era mais ou menos assim. Hoje é um pouquinho diferente, né? Naquela época eles pensavam, nossa, eu amo hoje alguém e eu não posso amanhã amar outra pessoa. Esse amor é para sempre, se eu me apaixono, se eu amo do fundo do meu coração, vai me causar decepção e vai causar a morte, certinho? E os valores burgueses. Gente, essa questão dos valores burgueses é muito legal, porque na obra literária aparece até aula de etiqueta. Então, os romances românticos, Senhora do José de Alencar, por exemplo, é uma obra que prega muito esses valores burgueses. Então, as personagens são descritas com as suas roupas. E lembrando, se é uma obra do século XIX, do começo do século XIX, não tem fotografia, não tem, muito menos, internet, televisão, é nada disso. Então, as obras literárias tinham descrições enormes. Então, às vezes, quando você pega um livro romântico, tem lá 25 páginas descrevendo como é o quarto da protagonista, ou descrevendo como a protagonista está vestida. E isso é muito interessante porque era a propagação dos ideais burgueses. A burguesia precisava aprender, principalmente aqui no Brasil, essas meninas que liam as obras precisariam aprender como as europeias se vestiam, ou mesmo como as europeias se comportavam numa festa, num baile, num jantar. Então isso tudo era uma característica da obra, tá? A questão da propagação dos valores burgueses. Mas só isso? Só essa futilidade? Não, tinha um aspecto muito mais interessante, gente, que era a questão cristã católica. Embora nem todos os países que suscitaram o romantismo fossem países cristãos católicos, Portugal era, e o Brasil também. Então, valores cristãos aparecem muito na obra romântica, e além desses valores cristãos, também o valor burguês. Exemplo, numa obra literária do José de Alencar, Lucília, por exemplo, a protagonista, por questões aí da vida, acaba se prostituindo. Então, ela durante a história se torna uma prostituta. E um dia ela encontra um cara que é o amor da vida dela. Aí você pensa assim, nossa, que lindo, né? Ela vai se redimir na história, vai se casar, vai ter filhinhos e ser feliz para sempre? Não. O protagonista, que é a Lucília, precisa morrer. Por que ela precisa morrer? Porque os valores burgueses nunca vão deixar com que essa protagonista prostituta se dê bem. Porque os protagonistas das histórias românticas são uma espécie de espelho
para essas garotas burguesas, para os garotos burgueses que leem as histórias. Então, como elas devem ser? Como as jovens das obras literárias e como os jovens das obras literárias precisam ser virtuosos. Então, qualquer falta de virtude precisa ser punida. Então, se as meninas leem a obra que a garota que se prostituiu se dá mal no final, se ela morre no final, logicamente é uma lição para essas garotas. Olha, você não pode pisar fora da linha, você precisa ter uma vida virtuosa. Então esses valores burgueses aqui eram uma opressão, uma super opressão para quem lia a obra literária. Ah, mas esses livros aqui no Brasil eram feitos só para a burguesia? Basicamente. Os meninos, os jovens, os garotos, tinham maiores chances de estudar do que as garotas. Então, os meninos geralmente tinham mais tutores, então eles tinham tutoria, tinham professores em casa, de várias línguas diferentes, de matemática, de filosofia, o que fosse, estudavam em escolas particulares e predominantemente iam para a Europa. E aí entra uma questão do agente do discurso. Se eles iam para a Europa estudar, eles lá em Portugal, lá na França, lá na Itália, conheciam os valores do movimento literário. Então, os meninos iam para a Europa e conheciam Goethe, conheciam Alexandre Herculano, conheciam Victor Hugo, conheciam a obra de Byron. Então, eles conheciam esses autores, alguns conheciam os autores mesmo, outros conheciam só a obra do autor e voltavam para o Brasil com todo esse conhecimento literário. E as garotas que estavam por aqui tinham como obra literária aquilo que esses jovens já estavam fazendo. Olha que interessante, os meninos iam, conheciam, voltavam para cá e aplicavam esses valores aqui na obra literária feita aqui no Brasil, que era uma espécie de liçãozinha de moral. Então eram obras com valores moralistas para... Sim, você deve estar pensando assim, tem alguma questão relacionada ao patriarcalismo? Tem tudo relacionado ao patriarcalismo. Então, se as obras eram feitas por homens, se a sociedade já era uma sociedade patriarcal, logicamente as obras tinham esse teor patriarcalista. Professor, eu não sei o que é patriarcalismo. O patriarcalismo é quando os valores do homem são mais importantes ou sobrepõem-se aí aos valores das mulheres. Então é uma sociedade, não sei uma sociedade machista, mas é uma sociedade em que os desejos do homem, as vontades do homem estão acima das vontades femininas e por isso é a questão dos valores burgueses que eu falei para vocês, algo que aparece muito na obra. É uma espécie de vamos educar as jovens, vamos educar as meninas para que elas sejam esposas perfeitas, mulheres perfeitas, irmãs, filhas perfeitas. Beleza? Vamos adiante, gente. Ainda, quando se fala do romantismo no Brasil, ele tem duas datas de início. A primeira data de início do romantismo no Brasil é essa aqui, tá? Essa data de início é a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de um carinha chamado Gonçalves de Magalhães. Esse carinha chamado Gonçalves de Magalhães é muito lembrado? Ele é lembrado, não tanto quanto Gonçalves Dias, tá? Ah, mas todo mundo é Gonçalves. Gente, lembrando, colonizados por Portugal, tá? Então todo mundo vai ter um sobrenome muito parecido, principalmente nesse princípio do Brasil, certo? No caso do Gonçalves de Magalhães, quando ele faz essa obra Suspiros Poéticos e Saudades, ela não é a obra que mais tem características do romantismo, muito pelo contrário, mas ela é a primeira que é criada, tá? Como ela é a primeira, ela entra para o rol de obras literárias que iniciam movimentos. E sim, é legal lembrar disso, porque tem várias provas de vestibulares que lembram isso, tá? Tem várias provas que vão te cobrar quando começa o movimento, que obra começa o movimento, que autor começa esse movimento. Então, lembra sempre, Gonçalves de Magalhães, 1836, vai trazer aqui para o Brasil, pela primeira vez, uma obra romântica chamada Suspiros Poéticos e Saudades. Outra coisa, gente, é a questão desses agentes culturais e históricos, tá? Olha só, o que estava acontecendo aqui no Brasil quando o romantismo chega? A missão artística francesa. Ah, mas a missão artística francesa não vem um pouquinho antes do romantismo para cá? Sim, veja bem, vamos lembrar lá de história. A família real vem para o Brasil em 1808, depois... mais ou menos 8 anos depois, veio a missão artística francesa para cá, com o Le Breton. Quando essa missão artística francesa chega aqui,
chega com valores neoclássicos. Sim, aqueles valores que são relacionados ao movimento literário anterior, que é o arcadismo. Os valores neoclássicos são uma retomada dos valores lá da Antiguidade Clássica, lá do Renascimento. Então não tem nada muito novo, é um repeteco, é uma renovação, mas não tem nada muito diferente. Quando essa missão artística francesa vem para o Brasil, olha só o que eles dão a entender, que o Brasil não tinha até então produzido nenhuma arte decente. E aí eles constroem aqui a Academia de Belas Artes. Quando eles constroem essa academia, e assim, tinha pintor, tinha escultor, tinha teatrólogo, tinha arquiteto. Então eles trazem esse monte de artistas para cá e começam a impor esses valores de arte neoclássica. Logicamente, em 1822, nós lembramos que o Brasil sofreu aí um processo de independência, tá? Então olha só, temos a missão artística francesa, independência do Brasil. Tem alguma coisa que não está batendo? Tem. Por quê? Porque a missão artística francesa pregava valores puramente europeus. Nós estávamos numa colonização cultural, colonização intelectual. Se nós recebemos a independência, se nós conseguimos a independência em 1922, teria que aparecer algum movimento para que o brasileiro entendesse que nós também conseguiríamos a independência intelectual, a independência cultural, independência na literatura, independência na música, no que fosse. Então a missão artística francesa vai impondo as suas vontades mesmo com a independência do Brasil. E quem aparece em 1836 por aqui? O romantismo. Esse romantismo, a priori, vem com esses valores nacionais e um forte sentimento de lusofobia. O que é esse sentimento de lusofobia? Não é que os brasileiros odiavam Portugal, odiavam portugueses, mas a lusofobia é mais ou menos assim. Nós precisamos da nossa independência cultural, sabe? Nós precisamos conseguir expressar dentro da nossa obra artística que nós temos orgulho de quem nós somos. Será que você está lembrando que isso mostra uma característica também lá do romantismo do Goethe, quando ele surge com o nacionalismo? Então, não é algo completamente novo, mas é uma maneira de fazer com que o brasileiro reflita a respeito de quem ele é. Isso é super interessante, super importante dentro do nosso romantismo. Então, a priori, a princípio, nós valorizamos quem nós somos. E isso é a primeira parte mais legal da nossa obra literária. Certo, gente? Eles vão criar, então, esse grupo de Paris. O que é esse grupo de Paris do Gonçalves de Magalhães e do Manuel Araújo de Porto Alegre? Eles formam um grupo de autores românticos. Então eles começam a trabalhar com essa ideia de que realmente a nossa literatura precisa avançar e não retroceder como a missão artística francesa queria. E um terceiro aspecto que vai alavancar muito a nossa obra literária vai ser o lançamento dessa revista aqui. Sim, era escrito desse jeito, tá? Revista Niterói. Porém, gente, você pode encontrar numa prova por aí, prova do Enem, normal, tá? Escrito Niterói dessa maneira, certinho? Ela vai ser a nossa primeira revista de letras e artes. Você vai ver mais adiante, em vários outros movimentos literários, que tem muito disso, tá? O movimento cria uma revista ou cria um jornal como uma espécie de manifesto do movimento. E o que manifesta o movimento? Tenta-se mostrar que o movimento tem uma força tão grande que ele consegue vender poemas, que ele consegue vender trechos de obras literárias, já vou falar a respeito disso, de vender obras literárias na revista, e ele consegue vender também porque essas obras, essas revistas aqui, fazem um papel de divulgar os poetas, divulgar os autores. Lembrando também, gente, que pela primeira vez na história da nossa literatura, esses autores vão ganhar dinheiro com isso, tá? Se você lembrar lá do Barroco, lá do Arcadismo, os poetas, os autores brasileiros escreviam por hobby, ninguém ganhava dinheiro com isso. E entra a primeira ideia que eu quero falar para você a respeito da revista. Olha só, se esses poetas escreviam para a revista, a vendagem da revista estava atrelada a um ganho que ele tinha. Ainda mais, esses poetas poderiam publicar os seus livros, que esses livros iam ser comprados, ser lidos pelos burgueses principalmente, tá? Além disso, era algo muito interessante, as revistas e os jornais da época começaram a elaborar uma estratégia chamada de folhetim. O que é o folhetim? Veja bem, você hoje acompanha a série. E qual é a estratégia da série, ou mesmo da novela?
A hora que o episódio está acabando, começa uma situação problemática, não é assim? E geralmente o episódio acaba ou na situação problemática, que é o nó, que é a complicação, ou no clímax. E aí, se for uma série, você fica uma semana desesperado, ou ainda de uma temporada para outra, esperando esse clímax se dissolver. Se for uma novela, você fica esperando lá para outro dia. Não é assim? Essa estratégia não é de série, não é de novela, é do romance romântico. Olha só que interessante. O que eles faziam? Publicavam um capítulo no jornal hoje. Daqui 15 dias, eles publicavam outro capítulo. Ou seja, o povo ficava desesperado querendo saber o que tinha acontecido com aqueles personagens na obra. Então, isso deixava o público muito mais empolgado para ler essas obras. Não é que o público não tivesse capacidade de ler o livro, mas pense bem, boa parte desse público realmente não tinha contato com livros, não tinha o hábito de ler. O brasileiro não tinha, em sua grande parte, o hábito de pegar um livrão grossão e, vou ler um livro. Não havia esse costume. Então, se os capítulos vinham nos jornais, era muito mais fácil conquistar o público. Foi muito inteligente essa ideia. E como se chama essa ideia? Essa ideia, gente, se chama folhetim. Então, o folhetim vinha não só na revista, como no jornal também, para suscitar a leitura. E era uma estratégia muito, muito, muito inteligente. Beleza? Gente, num próximo momento, nós vamos falar a respeito das gerações dentro da poesia, ok? Até mais!